Iniciamos então o último painel, o painel 7, entre a tradição e a modernidade, novas formas de olhar a cerâmica no Alentejo. A primeira, chamar-se-á Raízes da Criatividade no Figurado Cerâmico Tradicional e Contemporâneo, contributos para uma abordagem, por Paulo Tiago Cabeça. É licenciado em Artes Visuais e Multimédia desde 2016, mestre em Práticas Artísticas desde 2018 pela Escola de Artes da Universidade de Évora e é presentemente doutorando em História de Arte e membro integrado no Shaya. É bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia e do programa Heritas. É artista, ceramista, caricaturista e artesão certificado como unidade produtiva artesanal. Trabalha ao figurado em barro e na sua carreira de mais de 20 anos já recebeu muitas distinções, muitos prémios. É, aliás, um artista muito conhecido. Toda a gente conheceu o projeto da Aldeia da Terra, em Arraiolos, um projeto fantástico. E é sócio beneficiário da Sociedade Portuguesa de Autores. Então, passo a palavra e agradeço ter aceito o nosso convite. Ora, 1, 2, 3. Eu é que agradeço ao Hugo este convite que muito me honra e deixa-me muito feliz. Agradeço à Câmara Municipal de Estremoz também pela iniciativa e à Cátedra da Unesco. Sinto-me muito honrado e muito feliz de estar aqui. Não sei se estou à altura, porque eu não estou muito habituado a fazer assim comunicações públicas, de maneira que peço desde já desculpa por qualquer coisinha. Então é assim, tal como o Dr. Hugo referiu, eu de facto sou recentemente investigador, mas já sou há mais de 2 décadas um artista e um artesão. Eu trabalho em artesanato em figurado de barro há mais de 20 anos. E trabalho porque comecei a trabalhar assim por acaso. Comecei a brincar com o barro e comecei a trabalhar com o barro. E não calhou seguir para a olaria, calhou seguir para o figurado. Podia ter sido uma coisa ou outra. Mas de qualquer forma, foi um trabalho que me apaixonou logo desde o início e desde então nunca mais o larguei. Ainda hoje, a minha atividade, quando não estou agora a ser bolseiro de doutoramento, que tive de suspender a minha atividade por causa disso, mas assim que terminar volto imediatamente também para a minha atividade como tenciono. O trabalho de investigação surgiu porque eu precisava de responder a algumas perguntas que me colocavam e que eu colocava a mim próprio. Essas perguntas surgiam na sequência do meu trabalho e, por exemplo, na sequência do trabalho da Aldeia da Terra, que era uma aldeia toda feita em barro, ali em Arraiolos, que eu fiz, e como podem ver, aqueles que não conhecem, tinha casinhas, tinha personagens, tinha carros, tinha viaturas, e muitas pessoas vinham ter comigo e diziam-me assim: bom, então, mas você é um artesão ou é um artista? O que é que você faz? Isso que você faz são peças de artesanato ou são peças de arte? É evidente que eu comecei a minha investigação por aí e justamente a minha tese de mestrado foi à volta do tema da Aldeia da Terra e à volta do tema desta pergunta: o que é artesanato e o que é arte? E a arte e o artesanato eu cheguei à conclusão que eram 2 extremos de um mesmo contínuo. Isto quer dizer que elas existem na mesma linha, em extremidades diferentes. A arte é a criação de um objeto original e único. Isto, claro, é uma versão muito simplificada da realidade, é aquilo que eu estou a dizer-vos. A arte é a criação de um objeto original e único. E o artesanato pretende ser a reprodução do objeto. Portanto, a distinção começou a surgir a partir do Renascimento, quando a arte deixou de ser a reprodução da natureza, o belo deixou de ser a reprodução da natureza e passou a ser a interpretação da natureza. Portanto, antes os artistas eram de facto artesãos, muitos deles especializados em determinados detalhes. Havia os artesãos especializados em rostos, em mãos, em pés, em paisagens, e a partir daí eles deixaram de apenas tentar copiar a natureza e passaram a tentar interpretar a natureza. E como vocês sabem, criar qualquer coisa é quase seguir a imagem de Deus. Deus foi o Criador, criou o homem. Embora tenha sido à sua imagem,
Ele criou porque introduziu qualquer coisa de nova no homem. Portanto, e o criador, e o artista passou a ser o criador também a partir daí. Portanto, a arte pretendia ser a criação de um objeto, o artesanato pretendia ser a reprodução de um objeto. Ora, isto também significava que, existindo arte e existindo artesanato, e existindo os dois na mesma linha, no mesmo contínuo, qualquer coisa os separava. Então, o que eu descobri que seria essa qualquer coisa que os separava era um fenómeno que se chama a criatividade. Portanto, a criatividade, quando introduzida, faz transformar a peça de artesanato na peça de arte. Portanto, a peça reproduzida passa a ser uma peça única. Nós temos que a criatividade existe e é definida de formas diferentes. Ela chega a ser definida de forma diferente em culturas diferentes. Portanto, existem mais de 40 definições para a criatividade. Há especialistas em criatividade, cada um tem a sua definição para ela. E a criatividade atravessa praticamente todos os domínios do saber. Pode ser criatividade na culinária, pode ser criatividade na olaria, pode ser criatividade na matemática, pode ser criatividade na ciência atómica, enfim, pode ser criatividade em qualquer coisa. A criatividade existe em mais de 40 definições, é definida em mais de 40 definições, mas os especialistas concordam numa coisa. Existem conceitos comuns na criatividade. E a criatividade, definem eles, é uma habilidade-chave nos indivíduos. Portanto, há quem tenha mais jeito para ser criativo e há quem tenha menos jeito. Tal como há quem tenha mais jeito para jogar à bola e quem tenha mais e menos jeito para jogar à bola. A criatividade presume uma atividade intencional. Portanto, nós, para sermos criativos, temos de ter intenção de sermos criativos. O progresso, o processo criativo ocorre num determinado ambiente. Costuma-se dizer, um indivíduo que viva numa ditadura, com certeza que não vai ter muito estímulo a ser um indivíduo criativo, não é? Pode ir parar à cadeia por causa disso. O processo criativo origina um produto novo. Portanto, um produto novo é o produto que é originado pela criatividade. Portanto, nós temos que... é habilidade, tem que ser intencional, tem que existir num determinado ambiente, ou tem que haver ambiente para ela existir, e ela dá origem, a criatividade, a qualquer coisa nova. Nós ali há bocado estávamos a ver os porquinhos. Eu, por exemplo, podia-me considerar um artista, mas também me podia considerar um artesão. Porque o artista é aquele que faz o porquinho, que vocês estão aqui a ver na imagem. E o artesão seria aquele que iria replicar o porquinho 50, 100, 300 vezes. Mas se eu introduzir uma alteração, qualquer que seja, noutro porquinho a seguir, ele já não é, em modo rigoroso, uma peça de artesanato. Ele já passa a ser uma peça de arte. E eu posso fazer 300 porquinhos. Um de pé, um sentado, um a jogar às cartas, um a ler o jornal. E são peças de arte se forem diferentes. Portanto, introduz-se criatividade, cria-se uma peça de arte. Isto é uma versão simplificada da realidade, mas é para que se perceba. Só que os especialistas chegaram a outra conclusão. É que a criatividade não é um exclusivo do ser humano. A criatividade existe nos animais. Há chimpanzés que usam pauzinhos para tirar formigas de dentro dos formigueiros e depois comem-nos deliciados. Há lobos que fazem técnicas de caça e predação em conjunto para apanharem as presas. As baleias e os golfinhos comunicam entre si. E não sei se alguma vez viram esta coisa extraordinária nos programas da National Geographic, em que nós temos um conjunto de baleias que quer apanhar uma foca que está em cima de uma placa de gelo. E então vêm 3 baleias, destas baleias assassinas, a nadar muito rapidamente em direção ao gelo e criam uma onda que se desloca com elas. E elas mergulham antes da placa de gelo e a onda varre a foca de cima da placa de gelo. E aí já apanham a foca. Isto pressupõe tentativa e erro e pressupõe transmissão de conhecimento. E isto é criatividade. Portanto, nós temos que criatividade existe nos humanos, mas existe nos animais também. Só que aqui colocava-se uma questão. Pelo menos a mim colocou-se essa questão.
Porquê é que os humanos têm 40 definições de criatividade e os animais só têm uma? Porque a criatividade nos animais é definida como um processo que facilita a sobrevivência com o uso mais eficiente possível dos recursos. Portanto, criatividade nos humanos, 40 definições. Criatividade nos animais, um processo que facilita a sobrevivência. E eu não percebia. E então eu tentei analisar esta situação e voltei atrás àquilo que era o início do processo cerâmico. Vocês com certeza já se estavam a perguntar o que é que as baleias têm a ver com o barro. O início do processo cerâmico começou como? Então, cerâmica, que do grego significa a arte de fazer vasos de barro, foi designado depois como um processo mais complexo. Não era apenas fazer vasos de barro. Cerâmica passou a ser designado como o processo onde se transforma a argila, através do fogo, num material diferente. Um material que é impermeável e é duro. E a cerâmica existiu, os vestígios de cerâmica mais antigos que foram encontrados os vestígios mais antigos encontrados de olaria, ola do latim panela ou vaso, olaria, a arte de fazer panelas. Os vestígios mais antigos de olaria encontrados têm 13 mil anos. Agora surgem alguns um bocadinho mais antigos, mas ainda não está bem provado. Mas os vestígios mais antigos têm 13 mil anos, do Extremo Oriente. Mas os vestígios mais antigos de cerâmica, ou seja, peças que passaram pelo fogo e se transformaram de lama em pedra dura, têm mais de 30 mil anos. E não são vestígios de olaria. Eram vestígios de figurado, de bonecos. Portanto, nós temos vestígios de potes, de barros, e dizia-se que o ser humano tinha inventado a cerâmica porque precisava de potes de barro de olaria, mas afinal os vestígios cerâmicos mais antigos conhecidos têm 30 mil anos. Têm quase 15 mil anos mais do que a olaria. Chegou-se à conclusão que o ser humano do Paleolítico fazia figuras de bonecos, fazia figuras de animais e figuras humanas, mulheres, e atirava-as para a fogueira, porque a fogueira talvez fosse o elo de ligação com o transcendente. Ele atirava essas peças para a fogueira e provavelmente acontecia um fenómeno que todos os oleiros conhecem, se forem oleiros trabalharem na olaria há muito tempo. E esse processo chama-se o choque térmico. As peças, quando são lançadas à fogueira ou ao forno, e ainda têm a umidade no interior, rebentam. A umidade no interior vai dilatando, vai expandindo, o barro está a aprisioná-la. Quando aquilo chega a um determinado ponto, o barro não consegue sustê-la, rebenta. E aquilo parte as peças em pedacinhos grandes, em pedacinhos pequenos, faz um grande som. Era justamente o que acontecia com estas figuras de animais e de mulheres que tinham sido encontradas com 30 mil anos. E atenção, esta figura que aqui está foi encontrada inteira e tem 30 mil anos. E, portanto, chegou-se à conclusão que o processo cerâmico tinha sido aprendido dessa forma. Eventualmente, o ser humano, ao atirar as peças para a figura, peças essas que seriam com certeza devocionais, reparem, animais, porquê? Porque estamos a falar de caçadores-recoletores e precisam de animais para comer e evitar os animais que os querem comer a eles. E mulheres, porquê? Porque as mulheres são aquela que dá à luz a próxima geração. Nós estamos a lidar aqui com o quê? Estamos a lidar aqui com ansiedades de existência, ansiedades existenciais. Ontem o professor falou que o barro era algo que acompanhava a humanidade há muito tempo. Nós estamos a falar de uma ansiedade existencial. Se nós considerarmos os animais usam a criatividade para sobreviver. É uma ansiedade existencial. E o ser humano, aparentemente, também usa a criatividade para sobreviver. A diferença é que o ser humano, quando pega num pedaço de barro, exprime essa ansiedade. Ele exprime essa ansiedade de sobrevivência.
Ou seja, nós temos as mulheres e temos os animais. Os animais é a sobrevivência do indivíduo. O indivíduo precisa do animal para comer, senão morre. Mas a mulher é a sobrevivência. É a sobrevivência da espécie. Se a espécie desaparecer, o indivíduo também desaparece. A única situação em que um animal põe a sua vida em risco é para salvar a vida da sua descendência. Portanto, a sobrevivência da espécie está sempre acima da sobrevivência do indivíduo. Mas nós estamos aqui a ver que as primeiras manifestações em barro, mas não apenas, do ser humano, as manifestações artísticas em barro, mas não apenas, representavam a sobrevivência. Isto é uma representação como que subconsciente. Eu parti desta ligação intuída por Virgílio Correia e Ernesto de Sousa, que diziam que a arte popular provavelmente deriva da arte primitiva. Porquê? Porque a arte popular, e antigamente era diferente, hoje já temos artistas populares, artesãos, que são licenciados, têm instrução, etc. Mas a arte popular, segundo Virgílio Correia, era a arte dos desamparados de escolas. Aqueles que eram desamparados de escolas e não tinham formação, exprimiam na arte popular aquilo que lhes vinha do coração, que lhes vinha da alma, digamos assim. E se nós formos ver exemplos de arte popular, e exemplos sobretudo no figurado, porque é aquele, pronto, onde é mais fácil encontrar essa expressão, vejam, por exemplo, o caso de Rosa Ramalho. Demónios, cobras, sardões, cabras prenhas, figuras diabólicas de todo o tipo. Esta é a bicha feroz. Era uma mulher sem instrução. Viveu nos inícios do século passado. Teve 7 filhos, 2 morreram. Nessa altura passava-se fome em Portugal, andava-se descalço. A mortalidade infantil era qualquer coisa de... Portanto, está aqui a exprimir ansiedades. Nós estamos a falar de ansiedades existenciais, quer do ser humano, quer dos animais. Já quase para finalizar. Os psicólogos e os psiquiatras utilizam o barro como um material terapêutico. Porquê? Porque o barro tem peso, tem cheiro, tem densidade, tem plasticidade, tem sabor. Nós, quando fazemos qualquer coisa em barro, utilizamos não um nem dois, todos os sentidos do corpo. Quem é que falou aqui? Perdão, foi o colega. Falou há bocadinho dessa ligação ao barro, dessa sensualidade que o barro nos causa. O barro origina isso. E é usado pelos psicólogos e pelos psiquiatras, tal como os psicólogos usam as canetas e as folhas para darem às crianças, para elas fazerem desenhos e lhes mostrarem o que lhes vai na alma. O barro faz exatamente a mesma coisa. É chamado um material transicional. O material transicional que o barro significa o quê? Vou-lhes dar um exemplo muito rápido. Faz-te conta que eu nunca peguei em barro na vida. E faz-te conta que eu tenho um pavor horroroso de cobras. Ora, se me derem um pedaço de barro para a mão e me disserem assim, faz qualquer coisa, é muito provável que a primeira coisa que eu vá fazer não é uma cobra. É um atacador de sapato. Ou uma corda. Ou uma mangueira. Esta imagem é uma imagem transicional do meu subconsciente. Eu, quando vou pegar na mangueira e cortá-la aos bocados e enrolá-la e amassá-la e voltar a fazer outra mangueira, eu estou a lidar com o meu medo subconsciente de cobras. Esta é a forma de expressar o subconsciente. E pode ter sido esta a forma como o ser primitivo exprimia o seu subconsciente, e as primeiras imagens que representou foram as tais imagens de sobrevivência. Animais, mulheres. Portanto, nós, quando falamos de barro, estamos a falar em qualquer coisa muito, muito ligada à nossa ancestralidade. E tem mais a ver connosco do que nós pensamos. Pode ter mais a ver do que nós sermos humanos. Tem a ver com o facto de sermos vivos. Basicamente era isto que eu tinha para vos dizer. Agradeço-vos imenso a vossa atenção. Muito obrigado.